Fala turminha aí do quarto ano, tudo bem com vocês, gente? Nós vamos dar continuidade aí aos nossos estudos em humanidades e hoje a gente vai falar um pouquinho e aprender também sobre Sócrates, porque que Sócrates é considerado um dos filósofos mais importantes da história da humanidade e a gente vai começar aí na página 12. Vamos lá? Diversas perspectivas em torno dos processos mentais. Na última sessão, vimos que para compreender a realidade do ser, Platão buscou conhecer a estrutura da alma humana e como ela conhece a realidade. A partir de Platão, diversos conceitos acerca da natureza da alma humana e da sua relação com o corpo foram formulados. Nesta sessão, abordaremos algumas das mais importantes definições apresentadas pelos filósofos ao longo dos séculos. O diálogo abaixo está no livro Fédon, de Platão, onde o filósofo apresenta o diálogo entre Símias e seu mestre Sócrates, que foi condenado à morte, mas mesmo assim se manteve feliz. Os discípulos de Sócrates não entenderam o motivo de sua felicidade, e para justificar sua alegria, Sócrates diz que, enfim, encontrará o que deseja, a verdade, pois só a alma se separa do corpo definitivamente, é que se pode alcançar o conhecimento completo. Para Sócrates, a morte é a separação entre o corpo e a alma, e após essa separação que a alma consegue alcançar a sabedoria, pois o corpo seria uma espécie de prisão para a alma, um obstáculo para que ela consiga conhecer a verdade. Leia o diálogo com atenção. Então aí a gente vai ver esse diálogo que está no livro de Platão, tá? Chamado Fédon, e que esse diálogo vai mostrar a conversa que, entre o filósofo Sócrates, tá? Com o aluno dele, chamado Símias. E vai comentar principalmente de Sócrates. Ele foi condenado à morte, mas mesmo assim ele estava feliz. E quando os discípulos de Sócrates perguntaram por que Sócrates estava feliz, o Sócrates disse que ele estava feliz porque ele vai encontrar a verdade, ele vai encontrar o conhecimento. Porque, segundo ele, o corpo e a alma vão se separar, porque ele vai morrer, né? E ele fala que a alma vai sair do corpo e a alma vai chegar à sabedoria, a alma vai chegar ao conhecimento. E ele acaba falando também que o corpo, ele é como se fosse uma prisão. O corpo, ele vai guardar a alma humana, tá? É bem interessante essa ideia que ele está querendo passar para a gente. Vamos lá, então, conhecer o diálogo lá no livro de Platão? Então, a gente vai ver aí a conversa entre Sócrates e Símias, tá? Que Símias que é o aluno dele, o aluno de Sócrates. Sócrates vai falar assim: que não será senão a separação entre a alma e o corpo? Morrer, então, consistirá em separar-se da alma, o corpo, ficando reduzido a si mesmo, e, por outro lado, em libertar-se do corpo, a alma, e isolar-se em si mesma? Ou será a morte outra coisa? Então, Sócrates está falando, será que ele está falando a morte é a separação do corpo e da alma? Símias vai responder, não. É isso, precisamente respondeu. Sócrates vai falar assim: considera agora, meu caro, se pensas como eu. Estou certo de que, desse modo, ficaremos conhecendo melhor o que nos propomos investigar. És de opinião que seja próprio do filósofo esforçar-se para a aquisição de pretensos prazeres, tal como comer e beber? Símias: de forma alguma, Sócrates, replicou Símias. E como a relação aos prazeres do amor? A mesma coisa. E aos demais prazeres que entendem com os cuidados do corpo? És de parecer que lhes atribua algum valor? A posse de roupas vistosas ou de calçados e toda a sorte de ornamentos do corpo, que tal achas? Eles os aprecia ou os despreza no que não for de restrita necessidade? Então Sócrates já está questionando aí, né? Será que o ser humano tem cuidado aí a respeito, cuidado do corpo? Será que adianta para o ser humano ter roupas caras, ter roupas luxuosas? Será que isso é mais importante?
Aí o Siemens, que é o aluno dele, vai responder: eu, pelo menos, respondeu, sou de parecer que o verdadeiro filósofo os despreza. Então ele está falando que o verdadeiro filósofo, ele não vai buscar riqueza, não vai buscar as coisas materiais. Ele vai buscar o quê? O conhecimento. Então o verdadeiro filósofo vai buscar esse conhecimento de todas as formas possíveis, tá? Sócrates vai responder: sendo assim, continuou, não achas que, de modo geral, as preocupações dessa pessoa não visam ao corpo, porém tendem, na medida do possível, afastar-se dele para aproximar-se da alma? E não é no pensamento, se tiver de ser de algum modo, que algo da realidade se lhe patenteia? Aí o Siemens vai responder: perfeitamente. Sócrates vai questionar para ele, né, se as preocupações dessa pessoa não vai visar mais o lado do corpo, e sim o fator da alma. Então, quer dizer, ele mais uma vez vai lembrar aí, será que a vida, de alguma forma, a vida, você ter as coisas é mais importante? Ou é o lado ser, aproximar-se da alma? Ele está questionando isso. Como é que você é por dentro, né? Então isso é muito importante, gente. Esse diálogo que Sócrates está fazendo aqui com o aluno dele, tá? Ora, a alma pensa melhor quando não tem nada disso a perturbá-la. Então Sócrates vai falar, ó, a alma vai ficar em estado de tranquilidade quando você está bem, né? Quando não tem nada, não tem nenhum pensamento ruim que vai estar te abalando, né? Que vai abalar a sua alma, né? O seu modo de pensar. Aí o Siemens vai responder: é também o que eu penso. Nisto, por conseguinte, antes de mais nada, é que o filósofo se diferencia dos demais homens, no empenho de retirar, quanto possível, a alma na companhia do corpo. Então ele está falando assim, ó, o que vai diferenciar o filósofo das demais pessoas? É essa capacidade de retirar ao máximo tudo aquilo que a alma tem de conhecimento da companhia do corpo. Então ele fala que o verdadeiro filósofo, ele é capaz de utilizar a alma dele visando um bem, tá? Então ele fala que o filósofo tem essa capacidade de separar a alma da alma do corpo, tá? Sócrates vai falar: essa é a razão, Siemens, de que, na opinião da maioria dos homens, não merecer viver um indivíduo a quem nada disso é agradável e que não se importa com tais práticas, por achar-se muito mais perto da condição de morto e por não dar a menor importância aos prazeres alcançados pelo intermédio do corpo. Aí o Siemens vai responder: tem razão. Sócrates: e como referência à aquisição do conhecimento? O corpo constitui ou não constitui obstáculo quando chamamos para participar da pesquisa? O que diga é o seguinte: a vista e o ouvido asseguram aos homens alguma verdade? Ou será certo que os poetas não se cansam de afirmar que nada vemos nem ouvimos com exatidão? Ora, se esses dois sentidos corpóreos não são nem exatos nem de confiança, que diremos dos demais em tudo inferiores aos primeiros? Não pensas desse modo? Né? Então ele está falando aí, será que o corpo ele ajuda ou não a gente adquirir o conhecimento? Ele está questionando, será a gente adquire o conhecimento através da nossa alma ou através do nosso corpo? O que vocês acham, turminha? É bem interessante, né? Siemens vai responder assim, ó, perfeitamente, respondeu. Sócrates então perguntou quando é que a alma atinge a verdade? Então ele vai perguntar aí para o aluno dele, quando é que a alma vai atingir a verdade? É fora de dúvida que, desde o momento em que tenta investigar algo na companhia do corpo, vê-se lograda por ele. Aí o Siemens vai falar, tem razão, né? Então ele vai falar, quando é que a alma vai atingir a verdade? Né? Então a gente tem que, ele está questionando, quando a alma vai chegar nessa verdade absoluta? Sócrates, e não é no pensamento, se tiver de ser de algum modo que algo da realidade se lhe patenteia? Siemens, perfeitamente. Sócrates, ora, a alma pensa melhor quando não tem nada disso a perturbá-la, nem a vista, nem o ouvido, nem dor, nem prazer de espécie alguma, e concentrada ao máximo em si mesma, dispensa a companhia do corpo
evitando quanto possível qualquer comércio com ele e esforça-se por apreender a verdade. Então aqui Sócrates ele confirma e reafirma que o aprendizado, todo o nosso conhecimento está presente onde? No corpo ou na alma? Para Sócrates, o conhecimento está guardado na alma, tá? Na nossa alma, porque ele vai falar que a alma precisa de um corpo para existir, tá, gente? Então ele vai falar que o corpo é como se fosse uma casca, que dentro de nós, dentro de cada um de nós temos a alma. Então, para Sócrates, a alma é o lugar onde guarda todo o nosso conhecimento, tá, turminha? Agora essa questão 17 está bem legal, olha só o que vocês vão fazer, ó. Aqui de análise e reflexão do texto. No diálogo apresentado, Sócrates define a alma como um ser independente, que se encontra preso no corpo. Foi que o tio Jairo acabou de falar aqui agora, né? É verdade que nós temos em nós algo que podemos chamar de alma, pensamento ou mente, mas como podemos saber onde ela está? É possível olhá-la e tocá-la? Vamos fazer um autorretrato no qual, além do corpo, você deverá desenhar a sua alma, o seu pensamento, onde e como você o imagina. Então, aqui na questão 17, vocês vão desenhar vocês. Primeira coisa, vocês vão desenhar o autorretrato, vocês vão fazer um autorretrato, vocês vão fazer vocês mesmos. Então, tá pedindo para vocês desenhar vocês aí, né, além do corpo, então vocês vão desenhar vocês de corpo inteiro aí, tá? E você vai ter que também imaginar como é que é a sua alma, tá? Então vocês têm que desenhar o corpo de vocês e a alma de vocês. Quando o tio Jairo fala alma, o que você tem por dentro? Você tem amor, você tem carinho, você tem educação, você tem afeto. O que você tem por dentro de você? O que a sua alma carrega, tá? Então aí nesse quadrinho vocês vão desenhar duas coisas. Vocês vão desenhar vocês, né? O corpo de vocês. Então, vocês vão desenhar o corpinho, corpo inteiro, tá, gente? Vocês vão desenhar vocês de corpo inteiro. E depois vocês vão desenhar a alma, tá? Então, vocês vão desenhar o que vocês têm por dentro de vocês. Na alma de vocês tem o quê? Tem amor, tem carinho, tem afeto, tem amizade. O que tem dentro da alma de vocês, tá? Então, vocês vão desenhar o corpinho e o que vocês têm na alma de vocês aí nessa questão 17. Tá bom, turminha? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar pelo Senec Digital. Assim que terminarem o desenho, tirem as fotos e enviem pelo Senec Digital. Tá bom, turminha? Tudo de bom para vocês e até a próxima. A gente vai terminar aí na página 14. Tá bom? Obrigado, viu, turminha?